Será que esse é o fim? Será que as profecias dos fins dos tempos estão se manifestando conforme as profecias de Ezequiel e Zacarias, a guerra final de Gog e Magog, a guerra de Armagedão, a guerra no qual o mundo supostamente será obliterado, aniquilado? Parece que a humanidade vai passar por muito sofrimento, porque a real é, muitos dos sinais da guerra do fim dos tempos estão aí. Então, antes que você entre em pânico e você desliga esse vídeo e queira ver outra coisa mais divertida, não tenha medo, porque eu vou dar para você todas as ferramentas que você precisa usar, manter em mente, para que até chegarmos no pior do pior, no pior das hipóteses, numa terceira guerra mundial, um holocausto nuclear, Deus o livre, mesmo assim, você e sua família, seus queridos e todo mundo ao seu redor não precisa passar por todo esse sofrimento, e estou falando no pior das hipóteses. A gente não precisa chegar nesse pior das hipóteses. Meu nome é Daniel, eu sou professor de Kabbalah, eu sou fundador da Ela 91 Escola de Kabbalah, e na aula especial de hoje eu vou explicar para você tudo o que você tem que saber sobre essa guerra atual que está acontecendo no Oriente Médio, que ela começou no dia 7 de outubro de 2023, que o Hamas fez um ataque sem precedentes contra civis e soldados israelenses, e fez as barbaridades, atrocidades que ele fez contra o povo israelense, incluindo judeus, incluindo muçulmanos, incluindo drusos, incluindo cristãos, todos. Claramente um foco muito maior foi contra os judeus, mas não só. E foi tão terrível que a gente já entendeu que desde o Holocausto e até aquela data não mataram tantos judeus em um dia só. Não conseguiram ferir tantos judeus em um dia só desde o Holocausto. E de formas absolutamente terríveis que nem os próprios nazistas tinham coragem de fazer. Vamos explicar o que significa espiritualmente, vamos entender como isso afeta a gente, porque a gente está percebendo que o mundo inteiro está sendo afetado. Isso é mais um dos sinais da guerra do fim dos tempos, ou que estaremos chegando próximos desses fins dos tempos, e de novo, como a gente precisa interpretar e o que a gente tem que fazer em relação a isso. Para a gente poder começar essa aula, primeiramente, algumas introduções. Essa aula baseia-se numa outra aula que eu ministrei gratuitamente, ela está disponível, de graça, quando começou a guerra da Rússia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. E muitas pessoas ficaram assustadas pensando que isso vai ser realmente agora, isso vai ser o fim dos tempos, essa vai ser o início da Terceira Guerra Mundial. Nessa aula eu dou todas as introduções que você tem que manter em mente para poder aproveitar essa aula de hoje. E onde você vai encontrar essa aula, como você pode ver aqui, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixo, que é ela91.com.br/GOG, tá? GOG de a guerra de Gog e Magog. Então mais uma vez, ela91.com.br/GOG. E, mais uma vez, o link está na descrição do vídeo. Você vai encontrar lá essa aula que está sendo transmitida aqui, a aula introdutória anterior e mais informações relevantes conforme elas vão aparecendo, ok? Então, segunda introdução importante, essa aula ela é disponível, ela foi possibilitada só com a tremenda ajuda dos doadores e doadoras da Ela 91 Escola de Kabbalah. Então, eu agradeço de coração toda a luz que vai ser revelada nessa aula e toda a assistência espiritual que será, digamos, manifestada na vida das milhares e dezenas de milhares de almas que vão participar dessa aula, da conclusão, mais importante, a conclusão dessa aula, vem primeiro através dos doadores. Se você também quiser ter o mérito de participar na revelação dessa luz, então você pode ver aqui também na descrição do vídeo, tem um link, caso você queira, seja bem-vindo. E se você não quiser, também está tudo bem. Aliás, eu não falei, mas no link aqui acima, onde você vai encontrar a aula, essa aula aqui e também a aula introdutória antes, que eu falei sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, que eu falei bastante sobre o fim dos tempos. Você vai encontrar também a apostila que acompanha essa aula. Então, essa apostila vai aparecer aqui para você na tela, mas se você também quiser ter a sua apostila com as informações escritas lá, meio que um resumo para você, está disponível nesse mesmo link gratuitamente, ok? E por último, caso você é completamente novo no mundo da Kabbalah, e depois dessa aula, ou de repente antes dessa aula, tipo agora, você quer aprender mais sobre Kabbalah do zero, então eu preparei uma série introdutória gratuita para você, e são 4 aulas. Nessas 4 aulas eu explico para você
do zero, do mais básico do básico, o que é a Kabbalah, de onde ela veio, como você pode usar ela. São 3 aulas e na 4ª aula eu explico para você, caso você quiser, como você faz para estudar Kabbalah nas melhores condições possíveis, tá? E se você não quiser comprar cursos depois, não tem nenhum problema. As aulas introdutórias gratuitas vão dar para você bastante informações para você poder entender melhor, ok, eu tenho uma noção de o que a Kabbalah pode fazer por mim, de onde ela veio e como posso aproveitar ela, ok? Então, tá aqui para você também. Esses 3 links estão na descrição do vídeo e também estão na apostila, ok? Está aí para você. Então, gente, ouviram falar dos códigos bíblicos? Tem várias formas de você entender códigos bíblicos. Tem um livro, é um livro que criou uma repercussão internacional, em qual um matemático que ele foi desafiado, um matemático praticamente ateu, ele foi desafiado a descobrir se o Antigo Testamento, que é a Torá, que ele tem uma forma muito específica de ser escrita e você não pode colocar uma letra a mais ou uma letra a menos. A ordem das palavras, a ordem das letras tem que ser perfeito. Ou seja, todas as Torot, que é a plural de Torá, todas as Torot do mundo inteiro são a exata mesma réplica da Torá original dada no Monte Sinai. Mais uma vez, sem mudar uma vírgula, um ponto, uma colocação, uma letra, mesmo se não faz sentido, mesmo se as palavras supostamente elas são contraditórias, ou elas não fazem, mais uma vez, nenhum sentido nem gramatical, ou nenhum sentido de lógica. Doesn't matter, você não mexe assim que é, tá? E aí, a ideia é que pegar o texto, condensar ele todo em letras, uma depois da outra, ou seja, sem nenhum espaço entre as letras, que você não consegue ver, então, onde começa e onde termina uma palavra, ou nem onde começa e onde termina um parágrafo. É um parágrafo só, um monte de letras, e então procurar lá dentro, através do computador, certas palavras-chave de eventos históricos para ver se tudo já está codificado na Torá, como você pode ver aqui, através de uma distância X entre algumas letras. Então você pega um trecho da Torá e procura várias palavras-chave de certos eventos históricos, e aí você vai ver quantos deles aparecem lá, e vem a grande questão, que é qual é a probabilidade matemática dessas palavras-chave todas existirem dessa forma de, como você pode ver, que letras que vão pulando uma certa distância na diagonal, ou uma forma reta, ou de frente para trás, de trás para frente. Mas qual é a probabilidade matemática disso acontecer de uma forma aleatória? Ele ficou absolutamente chocado. Ele até, inclusive, ele fala, tem uma entrevista famosa que ele fala que ele ficou todo arrepiado, que ele começou a ver os resultados, que a chance de encontrarem palavras-chave em lugar muito fechado, como você pode ver aqui no caso da tela, a chance disso ser aleatório é impossível. É a mesma chance de você ganhar na Mega Sena 3 vezes consecutivas. Entende? Não pode ser que é aleatório. E você pode ver que esta guerra recente, que ela começou no dia 7 de outubro de 2023, em Simchat Torah, do ano 5784, no calendário cabalístico, você encontra essa guerra aqui, codificada. E você pode ver aqui as palavras aqui, primeiramente, Shmini Atzeret. Shmini Atzeret é o 8º dia de Sukkot, conhecido como também Simchat Torah. E aí, está escrito aqui em cima, Betashpad, Betashpad, que é no ano 5784, que eu falei para você. E aqui também está escrito, essas duas palavras aqui é Dam, que é sangue, e Reg, Becharavo Yeshev, ok. Então, tem aqui morte e com a espada eles capturaram, certo? Ele está falando. Aqui você vai encontrar Hamas, escrito aqui Hamas, mais uma vez aqui Hamas e Nilchemu, que o Hamas ele guerreou. Está escrito aqui Be'aza Shvuim. Shvuim são os capturados ou sequestrados. Be'aza, em Gaza. Milchama, guerra. Que mais? Midarom, a partir do sul. Colocaram várias palavras-chave e encontraram todas aqui. A grande questão é, e com todo respeito, como eu sempre digo em relação a esses códigos, você vai encontrar esses códigos em relação à guerra da Rússia, palavras-chave da guerra da Rússia que invadiu a Ucrânia, encontraram também o ataque das torres contra as torres gêmeas. Diversos eventos históricos foram encontrados.
Mas o único problema é que foram encontrados depois. Tudo está codificado, todas as possibilidades. Se você não sabe de antemão o que procurar, você não sabe, não adianta. A gente também pode procurar então outros tipos de códigos, como por exemplo, e logo no início da porção de Noach, está escrito aqui essa frase: ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. E que está escrito ainda mais: ויאמר אלוהים לנוח קץ כל בשר בא לפניי כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ, ou em português, e a terra porém estava corrompida diante da face de Elohim, um dos nomes de Deus, e encheu-se a terra de violência. Hamas é violência, mas a violência é uma palavra leve para Hamas. Hamas em hebraico significa a violência com luxúria, ou seja, o prazer da violência. Realmente é o ápice de você se vangloriar com o prazer da violência. E ainda mais no próximo versículo, esses são versículos Gênesis 6, versículos 11 e 13. Depois você pode dar uma olhada se você quiser. E ainda mais ele fala aqui: eis viu Elohim a terra, e eis estavam corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Elohim a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de Hamas, cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Então, Hamas aparece no Antigo Testamento, mais ou menos, tá? De um lado, com sinceridade, nada por acaso. Hamas são iniciais em árabe, ok? É uma organização terrorista, e a gente sabe que é uma organização terrorista. Se alguém está na dúvida, tem uma coisa chamada The Hamas Charter, ou a Carta Fundação do Hamas. Ela foi escrita em 1988, um ano depois da fundação do Hamas. E nessa carta está escrito com todas as letras, tem uma introdução e depois 36 artigos, que é como se fosse a carta fundação do Hamas. Ou seja, é a lei principal do Hamas, são as ordens, no que o Hamas se baseia, quais são os seus propósitos, como ele deve agir. É todo, né, é uma carta fundamental que define o Hamas. E nessa carta está descrito com todas as letras que, de um lado, eles não têm nenhum problema nem com os judeus e nem com os cristãos. Mas, e do jeito tão enganoso que é do jeito deles de ser, fala: mas na verdade não tem como confiar nos judeus, e todos os judeus, eles falam com todas as letras que os judeus têm um comportamento nazista. Eu acho que não tem algo mais nojento de você falar. Você fala que os judeus, como um total, têm um comportamento nazista. É como se falar para uma mulher que foi violentada múltiplas vezes, falar que ela é uma estupradora. Sabe, é o jeito mais nojento que você pode se comunicar. Mas não só isso, se não é o suficiente, está escrito com todas as letras da necessidade de obliterar Israel, de acabar com todos os judeus, e que tem que ser feito através de mortes, através de torturas, através de espalhar todos de lá, quem sobrar, certo? Para eles fugirem, mas de preferência torturar, matar, e que sejam escravos quem consiga sobreviver. Em vários lugares está escrito naquela carta, de novo, da necessidade de matar todos os judeus, mas, sabe, eles só querem aquele pedaço de terra, né? Teoricamente. Bom, de qualquer forma, há uma correlação, tá? Mas assim, o Hamas é iniciais de Harakat al-Muqawamat al-Islamiyya. Mas você não precisa da Torá para entender que eles são um bando de monstros, certo? Porque para fazer o que eles fizeram, você tem que ser um monstro. E, de novo, ninguém está falando agora da população de Gaza, estamos falando uma coisa que todo mundo já entendeu. É um grupo de terroristas que queimaram pessoas vivas, inclusive bebês, decapitaram, fizeram coisas terríveis. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas só para você saber, as coisas mais terríveis que eles fizeram ainda não foram publicadas, por 3 razões. Sim, tudo que você sabe que eles fizeram, o pior ainda não foi publicado, por 3 razões. A razão número 1, um pouco de respeito aos mortos e às famílias. Segunda razão olha, se foi difícil de você digerir as atrocidades que foram feitas da forma mais desumana possível, que nem acho que o próprio diabo teria seu estômago revirado
em ver aquilo. E eles ainda vão, de novo, é aquela questão de que eu falei, violência que você vangloria. Eles festejaram o fato que estupraram, que queimaram, que fizeram tudo o que fizeram. Festejaram, sabe? E, de novo, a gente sabe disso porque eles colocaram nas redes sociais. Ou seja, não é uma coisa que, é fake news. Eles colocaram nas redes sociais, você vê eles entraram na faixa de Gaza e as pessoas se curvaram no chão e falaram, Allahu Akbar, felizes, festejando, conseguiram, assim, ok. Mas ainda a terceira razão, então a segunda razão, se aquilo foi difícil e impossível de digerir, se você ser, digamos, neste momento agora, você souber das todas as atrocidades que aconteceram, já passamos a nossa capacidade de digerir agora. Se colocar mais coisas terríveis, não tem mais, a gente não aguenta mais e a mente humana vai acabar, se desconecta e quer fugir dos problemas. E a terceira razão, que de novo é tão terrível, tão horrível, que é muito fácil ter acusações de fake news, como já aconteceram, né? Pessoas não têm nada que fazer na vida, estão falando, o fato que queimaram bebês é fake news. Eu não sei qual é o problema de pessoas que viram 1.400 foram assassinados e o foco deles, será que é fake news ou não? Quem foi queimado, quem não foi queimado? Tem 3.400 pessoas feridas, muitas delas elas não vão sobreviver. Eu não sei se você sabe, mas o fato que elas estão feridas e quem sobreviver, tem muitos amputados. Estou falando de 3.000 famílias, mais, até como assassinados. Estamos falando aqui de umas 5.000, 6.000 famílias que a sua vida nunca mais vai voltar para o normal, porque ou foram assassinados ou foram feridos gravemente, sem falar da nação inteira que está traumatizada. Então, ok, o que a gente vai aprender aqui são coisas que vão nos ajudar. Então, introduções. Primeiramente, para entender essa aula, como eu já falei, você tem que escutar a aula anterior, intitulada A Terceira Guerra Mundial e a Ordem do Acontecimento dos Fins dos Tempos. E você vai encontrar essa aula onde? Na descrição desse vídeo você vai encontrar na descrição e também no comentário fixo este link aqui, ela91.com.br/gog. Introduções rápidas. Como eu já falei para você, primeiro, Nevuot Zam, que são profecias de ira, elas não precisam se manifestar obrigatoriamente. E uma coisa importante, de acordo com os cabalistas, um profeta de verdade, a profecia dele é absolutamente precisa, com exceção de profecias de ira. Ou seja, digamos que você está no deserto do Saara, e digamos que você está num período mais seco que nunca chove, no lugar mais seco que nunca chove, lá no deserto do Saara. E vem um profeta e fala para você que amanhã, às 8 da manhã, vai chover. Não tem como, é impossível. Não, também. No próximo dia, 8 da manhã e 1 minuto, choveu. Não às 8, 8 e 1. De acordo com os cabalistas, aquele profeta é um profeta de... Navi Sheker. É um profeta de mentira. Ele não é um profeta real. Mas foi possível, mas choveu. Tá bom, atrasou 1 minuto. Atrasou 1 minuto, esse profeta não vale. Mas, quando se trata de profecias de ira, elas foram feitas para despertar as pessoas. Então, elas não têm que se manifestar. Como, por exemplo, o Abraão, ele recebe a profecia, ele tem uma visão terrível que ele vê que os seus descendentes serão escravos por 400 anos no Egito. Até um pouco mais de 400 anos. E no final das contas não aconteceu. Eles foram escravos durante 86 anos. E no total eles estavam no Egito 210 anos. Mas somente 86 que realmente estava em dificuldade. Só 86, né? Terrível. São sei lá quantas gerações. Mas não foi quase 5 vezes isso. E ainda mais. Jonas, o famoso Jonas, certo? O profeta Jonas, ele nada menos que um profeta. Ele foi lá profetizar para a cidade de Nínive, que fala, o Deus corre atrás de Jonas, Jonas foge e ele faz, Jonas foge para o mar e Deus sacode o navio, toda aquela história. E ele vai lá profetizar e fala, gente, daqui a 3 dias, se não me engano são 3 dias, não me lembro agora, e a cidade de Nínive vira de cabeça para baixo, certo? Tipo, destruição total. E o rei de Nínive entendeu a mensagem, chamou todo mundo fez tchuvá, compulsório, mas fizeram tchuvá, e todo o julgamento foi adoçado, por completo. Então, apesar de ser uma profecia de um profeta de verdade, não se manifestou. Ok? Tá bom. E tem vários exemplos assim,
já entendemos os exemplos, tá? Ou seja, podemos diminuir ou cancelar por completo uma profecia de ira. Segunda introdução muito importante para você. Conforme nós interpretamos positivamente os segredos da Torá, assim vai ser. É como se fosse um sonho. Nos cursos completos de Kabbalah, quem conhece o módulo 4 de Kabbalah, eu explico que na interpretação de sonhos, muito importante você, se você tem um sonho que está te afligindo, está te agoniando, você quer entender qual é a interpretação desse sonho, você tem que dar para uma pessoa que entende como interpretar sonhos e que ele interpreta positivamente. Porque o sonho fala, o sonho vai atrás da sua decifração. Então, conforme você encontra formas diferentes, positivas de decifrar o sonho, que tem base, você não pode inventar besteira, tem que ter uma base nos estudos da Kabbalah, assim você positivamente manifesta o sonho para a pessoa. E também assim são as profecias de ira. Conforme você vai entendendo os segredos, mas tem que fazer de novo, tem que ter uma base, você não pode inventar besteiras, ok? Então, essa é uma introdução importante, uma das razões pela qual estamos fazendo aqui essa aula, ok? Tradução 3. Gente, para que a guerra do fim dos tempos? Para que toda essa destruição? Se Deus é bom, é bacana, é positivo, para que todo esse caos? Digamos que tem caos, então para que ter uma guerra final na qual pode trazer uma destruição quase absoluta para a humanidade? Para que isso tudo? A resposta é, mais uma vez, está na introdução, que eu já falei para você, na aula anterior, intitulada A Ordem do Fim dos Tempos, da Terceira Guerra Mundial, tá? O link está aqui, você já sabe. Quarta introdução, gente, sem suposições. Isso é uma coisa muito importante, porque você escuta muitas pessoas que elas aprenderam algo, um pedaço de informação, e pegaram esse pedaço de informação, entenderam ele como se fosse absoluto, e introduzem para as pessoas que eles querem ajudar, eles têm um bom coração, querem fazer o bem, e com o intuito de ajudar, eles colocam meias verdades ou informações não completas ou falta de entendimento pleno da situação. Quinta introdução. E essa é uma introdução importante. Gente, que diabos que o mundo quer com Israel? Temos aqui todo esse mundo. Israel é um pedacinho aqui, pequeno, e assim, o mundo inteiro quer saber de Israel. Você entende? E não é de hoje. É desde sempre uma obsessão doentio com Israel, especificamente de Jerusalém, mas não só. Fala pra gente o Zohar, tem uma resposta. E, aliás, o Zohar fala sobre isso em vários lugares. Eu trouxe uma citação aqui pra gente... não falo só dela, pra gente não demorar mais do que a gente já está demorando. Zohar Pinchas, versículo 152 e 153. Eu vou ler aqui só esse trecho em aramaico original. Ciente que nem todo mundo lê aramaico, mas pra gente trazer energia. V'ofach Yerushalayim begor shav aran, que liba begor shaifin. E assim também Jerusalém, e dentro do resto dos países, é como um coração ao redor dos órgãos. E por isso que ela está no meio do mundo inteiro. Que liba go shaifin. De acordo, como se fosse um coração no meio do mundo inteiro. Ok. Israel que está no meio. Ou seja, não é um pouco de, sei lá, um pouco de orgulho demais de falar que o centro do mundo é Israel. Mas isso faz todo sentido. As pessoas elas estão obcecadas com Israel porque sempre tem uma energia lá, é o umbigo do mundo, é o coração do mundo. E de acordo com os cabalistas, Jerusalém é o ponto que conecta você com Biná. E se você já foi para Israel, você sabe o que eu estou falando. Você aterriza em Israel, na Terra Santa, e você faz um Ana Bekor, você abre a boca e fala Ana Bekor, Gdulat Menecha, pá, tudo começa a acontecer. A energia lá é palpável no ar, tem eletricidade no ar. Israel tem uma energia muito intensa, bizarra, é uma coisa que pessoas sentem isso. Exceto israelenses que já estão acostumados. Tem uma energia lá. Mas falar que é o centro do mundo, mas na verdade, uma coisa interessante, né? A gente sabe que o mundo que é assim, falar que este ponto aqui é o centro do mundo, podemos falar que o centro do mundo está mais para cá, de repente, não é isso? Ou talvez é mais, né? Mais para a Rússia, né? Mas se você for dar uma olhada, a gente conhecemos a ideia da Pangeia, que é
que o mundo era um só continente e que ele se separou. De acordo, inclusive, no Gênesis, está escrito que no início o mundo era só um continente e ao redor tinha um oceano, que depois foi comprovado que é correto. O livro do Zohar fala que há 2.000 anos atrás, antes de descobrirem que a Terra é redonda, os gregos já sabiam que a Terra é redonda 2.500 anos atrás. Ou seja, 2.000 anos antes de Cristóvão Colombo já sabiam que a Terra é redonda. Mas o Zohar sabia também que tem 7 continentes. A separação deles e os oceanos, etc. Ele fala muitas coisas interessantes há 2.000 anos atrás. De qualquer forma, aqui estaria Israel, e aí realmente podemos dizer que está mais no centro do mundo, mas até assim fisicamente meio que faz sentido, né? Está aqui mais no centro do mundo. Interessante. Mas agora, introdução 6. O que é essa guerra de Gog e Magog? A guerra final. Então é o seguinte, Gog é o rei, Magog é o seu reino. Outros dizem que Gog é o nome do povo e Magog é o país. Agora é muito importante, Gog e Magog são os nomes espirituais deste rei e do seu povo. Não é o nome dele físico. Porque pessoas vão procurar, olha, quando George Bush foi eleito ao presidente dos Estados Unidos da América, pessoas falam, oh, George! É parecido com Gog, George. Será que é Gog? Será que agora vai ser a guerra final? Gente, sem invenções. Lembra que falamos sem inventar, sem suposições, sem invenções. Depois você fala que é Van Gogh. Não, gente, nada a ver com isso. É um nome espiritual. Tem uma diferença entre o nome espiritual e o nome que é dado para a pessoa física aqui. A única coisa que a gente sabe de verdade é que está escrito no livro de Gênesis, no livro de Noé, na porção de Noé. A gente sabe que Magog é filho de Yefet. Então temos Noé. Noé tem 3 filhos. Shem, Ham, Yefet. Dos filhos de Yefet, temos, entre outros, Gog. Está escrito lá do jeito mais explícito possível, certo? Então, Magog. Está escrito Magog, filho de Yefet. Está escrito lá explicitamente. Isso que a gente sabe. De resto, a gente não sabe. Há várias especulações de quem eles são, que povos eles são, se eles são os iranianos, se eles são os turcos, se eles são os sírios, se eles são os russos, se são povo escondido na Antártida, aqui no Polo Norte, no Polo Sul, que ninguém sabe que eles são. Várias especulações, e a real é que a gente não sabe. Isso é muito importante. De acordo com os cabalistas, quando eles se revelarão para o mundo, todo mundo vai saber, são esses. Ok? Agora, uma coisa interessante, um grande cabalista, Rabbi Don Yitzhak Abarbanel, ele fala que a raiz do nome vem da palavra namogo. Namogo significa se amedrontaram. Mas assim, não é só se amedrontar de alguém, é como se você estivesse se derretendo de tanto medo de você ver alguém. Ele fala que são pessoas muito, muito, muito amedrontrantes. Você fala assim em português. Dão muito medo. Pessoas que realmente você vê elas e elas fazem o coração bater mais forte e os joelhos tremerem. Eita. Daniel, essa aula não está melhorando. Calma, vai melhorar. Então, introdução 7, isso é uma coisa importante. O Ramchal, grande cabalista, chamado Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, da Itália, tremendo cabalista, ele revelou coisas que nem o próprio Ari tinha a coragem de revelar, sobre segredos do fim dos tempos. A gente sabe que a gente tem 6.000 anos de Tikkun, 6.000 anos de correção espiritual. A data da gravação dessa aula é o ano 5.784. A gente acabou de entrar no ano 5.784, ou seja, faltam 216 anos, falta pouco. E o Ari fala que depois teremos o 7º milênio, que é o milênio da imortalidade, que vai ter paz na Terra. Iremos remover por completo a influência do oponente, que se chama Satan, que é desviador. Iremos remover a morte, o caos, doença, sofrimento, tudo que está ligado à negatividade e escuridão será absolutamente removido da raiz. E aqui será o paraíso na Terra com prazeres que a gente nem pode começar a imaginar de como vai ser. E depois disso haverá o 8º, 9º e 10º milênio. Isso é uma coisa que nem o Ari revelou, e o Ramchal, esse grande cabalista, alguns anos depois, sim, revelou e explicou mais sobre isso. Tremendos lindos segredos. E ele explica que Gog e Magog é a última tentativa do Samech Mem, do Anjo da Morte,
controlar o mundo. É o momento que o anjo da morte entende, acabou. Não tem mais. A luz está se fortalecendo, a força das trevas está se enfraquecendo, um tsunami de luz está vindo para mim, e agora é minha última chance de retaliar. E eu vi uma vez uma frase muito bonita que fala, sabe, quem faz mais barulho na piscina? Quem sabe nadar ou quem está se afogando? E assim, antes de se afogar por completo, esse anjo da morte, com toda a sua energia espiritual e física que se manifesta no mundo, vai começar a se afogando. E vai começar a sacudir a piscina e vai trazer sacudimentos, vai sacudir o mundo inteiro. E ele vai fazer de tudo para tentar se salvar. Se trata, em outras palavras, de uma guerra espiritual nos mundos espirituais, entre exércitos espirituais de anjos. É uma coisa que nem no Senhor dos Anéis eles imaginaram, que vai se manifestar no mundo físico, ou que pode se manifestar no mundo físico, mas tem um jeito de não precisar passar por isso. De simplesmente colocar um tijolo na cabeça do anjo da morte, deixar ele se afogar de vez, that's it, acabar com todo esse problema, entrar no milênio da imortalidade. Então, no caso, só quem está na curiosidade, o anjo da morte, ele tem uma esposa, a anja da morta. Tá? Ela chama, a gente não pronuncia o nome dela, mas é L-I, depois a letra T. Não fala o nome dela. A pessoa fala, é a Lili. Não, não fala o nome dela. Tá? Por que não? Tu fala, o que acontece? Depois tu me conta. Assim, a gente não fala, a gente não desperta o nome de anjos, porque se você fala o nome de um anjo, você dá força para ele, e você convida ele para participar da tua vida, de repente aquela anja, ela vai, o fulano me chamou, vamos ver o que está acontecendo na vida do fulano? Eita, mas que casa bonita. Deus o livre. Então a gente não fala o nome dos anjos, tá? Especialmente não dos negativos. Agora, eles estão casados. E o marido dela, assim como ela, os dois, eles não são muito fiéis. Eles gostam de ficar traindo o outro, mas eles ficam bravos um com o outro. Então aqui é um casal tóxico. Ela trai ele trai ela. Eles fingem que nada aconteceu e voltam. Ela descobre, você me traiu? Eu falo, não, peraí, você me traiu? Não, exatamente. Ficam brigando entre eles também. Mas enquanto que eles estão casados, eles têm força um do outro. Que até a força da destruição, da morte, necessita de união de duas forças opostas. Ou seja, quando se separa o anjo da morte feminino do masculino, eles não têm força. Parte, inclusive, do trabalho espiritual que a gente faz, através de Lezohar, através das soluções que eu vou dar para você daqui a pouco, isso separa eles. Eles criam uma confusão que separa os dois, eles não têm força para poder criar a destruição que eles querem criar. E como exatamente eles traem o outro, não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas no final das contas, se fala, tem algumas, digamos, versões da anja da morta, da versão feminina, e uma das versões se chama, ela está no nível de Malchut, que conhece a Sefirot, é o nível mais inferior, mas tem um outro nível que é Binah, que é uma versão muito, muito brava. E isso se chama Shmarei Klipot, ou seja, é o último nível das Klipot que elas têm que ser arrancadas da raiz. E aí vai ter uma briga entre eles, porque ele está a fim de estar com ela, e no final das contas ele chama aquela força maior, cria uma confusão muito grande nos mundos espirituais, e que acaba também gerando manifestação nesse mundo físico. Então, são guerras também entre anjos, guerras espirituais muito fortes. Então, tem mais informação interessante aqui. E no final das contas, se fala que quando Gog e Magog, eles têm uma possibilidade, eles entrarem em Jerusalém, isso significa que o próprio anjo da morte entrou no Jerusalém superior, porque tem um Jerusalém superior. Yerushalayim é Yud Resh Vav, Yeru, que é a numerologia de Gvurah, de heroísmo, de força, de julgamento positivo, e Shalem, Shalem que vem na palavra Shalom, paz, ou seja, Gvurah, paz. União dessas forças existe no mundo espirituais. Então, é uma questão muito intensa que está acontecendo. E ainda mais, gente, de acordo com vários cabalistas, entre eles aqui temos o Rav Hai Gaon, de 1939, o Ritz Gihat, 100 anos depois, Abu Derem, uns 300 anos depois, Pnei Moshe, mais uns 400 anos depois,
E vários outros eles falam que a guerra de Gog e Magog começa em Sukkot. Assim como a guerra da invasão do Hamas, que fizeram em Israel, aconteceu no Shmini Atzeret, que é o 8º dia de Sukkot, Simchat Torah. E por isso, inclusive, durante Sukkot, a gente lê sobre a guerra de Gog e Magog, que vem de Ezequiel 38, 18 até 39, 16, quem quiser. Está na tua apostila, depois você pode dar uma lida com tradução, para ver se você entende uma coisa ou não. Então, introdução número 9, como eu já falei, a guerra atual, ela deu início exatamente em Sukkot, como a gente falou. Então, curiosidade, gente, nessa profecia, a gente sabe que os profetas de Israel, eles não tiveram poder da profecia fora de Israel. Porque a Terra Santa, como falamos, ela tem poder espiritual, fora dela não tem. Mas mesmo assim, a luz do Criador deu para Ezequiel essa força fora de Israel, porque o povo estava quebrado e estava precisando dessa assistência, e tinha que ver uma revelação muito importante para o mundo inteiro. E ainda mais, uma das provas disso que se vê muitas vezes, a forma como Deus chama Ezequiel, ele fala Ben Adam, que é homem, ou filho de homem. Por que chama ele dessa forma? Porque ele fala, tipo, quando Deus falou com Moshe, fala, vai da Bera Hashem el Moshe, fala, Deus falou com Moshe. Quando Deus falou com Abraão, falou com Abraão. Quando Deus falou com Jacó, e Deus falou com Jacó. Por que com Ezequiel? Fala, e Deus falou com Ezequiel. Fala assim, Ben Adam, filho de homem, ou homem, profetize-se, várias vezes chamado de homem. Sabe por quê? Porque Ezequiel literalmente subiu para os mundos espirituais, estava entre os anjos e espíritos e todas essas forças, ele era o único ser humano lá, e para assegurar que todos entendem que a luz do Criador está falando com ele, falou para ele, Ben Adam, fala, homem, é você, contigo que eu estou falando. Imagina naquele momento, cheio de anjos e criaturas divinas ao seu redor nos mundos espirituais. Interessante por si. Então, gente, as profecias estão em Ezequiel 38, 39, Zacarias 14, ou seja, Ezequiel 38 fala da guerra de Gog e Magog, depois em 39 que eles entram em Israel, Zacarias 14 fala da guerra que acontece em Jerusalém, e depois Ezequiel 37, capítulo anterior, fala do fim da ressurreição dos mortos, todo o final e tudo, e eu deixei disponível para você aqui com tradução, se você quiser dar uma lida, uma olhada. Eu vou ler alguns versos, só coisas interessantes. Versículo 10 aqui, né? Ezequiel 38, versículo 10. כה אמר אדוני אלוהים, והיה ביום ההוא, יעלו דברים על לבבך, וחשבת מחשבת רעה. Fala aqui para o Ezequiel, que ele fala, vai lá Ezequiel, profetiza-se com Gog, da terra de Magog, presidente cabeça de Meseque e Tubal. Aliás, eu coloquei em parênteses para você, os povos equivalentes, os territórios equivalentes dos povos antigos. Muito importante que eu coloquei em parênteses, é uma especulação, não significa que é exatamente assim, é uma especulação, ela tem base, é interessante para a gente dar uma olhadinha. Então ele fala, por exemplo, filho do homem, dirige teu rosto contra Gog, terra de Magog, presidente cabeça de Meseque e Tubal, que é praticamente perto da Europa, profecia sobre ele, diz assim, diz o Senhor, Yud Kevav, que é o tetragrama, eis que sou para ti, ó Gog, presidente cabeça de Meseque e Tubal, já falamos que é a Europa, e ele fala assim do envolvimento que vai vir a Pérsia, que é Irã, Cush, Sudão e Egito, e os povos de Put, que é Líbia hoje em dia, Gomer, que talvez será a Alemanha, a gente não tem certeza, todas as suas tropas da casa de Torgemá, Turquia. É bem assustador o que ele está falando aqui. E ele fala para ele, olha, e vai se despertar no teu coração fazer uma coisa muito ruim, e ele fala, ואמרת אלה ארץ פרזות אבות שקטים יושבי לבטח כולם יושבים בין חומה ובריח ודלתיים אין להם לשלול שלל ולבוז ובז להשיבתך על חרבות נושבות ועל אל עם מאוסף מגויים עושה מקנה וקניין ויושבי אל טבור הארץ שבה ודדן וסוחרי ותרשיש וכל כפירי היומום לך לשתול שלל אתה בא להבוז בז, הקלת לך לעשות כסף וזהב, ולקחת מקנה וקניין לשתול שלל גדול, que fala pra gente, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, verei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Será que ele está falando aqui
daquelas cidades que estavam próximo da faixa de Gaza. Eles estavam com as suas portas abertas, os portões das cidades abertos, estavam todos seguros de calma, estavam com os muros abertos, não tem ferrolhos nem portos, a fim de tomar o despojo para arrebatar a presa e tornar tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentro das nações. Todos os judeus voltaram para a terra de Israel, o qual adquiriu gado e bens e habita no umbigo da terra. O umbigo da terra já entendemos que é o centro da terra, ou seja, Israel. Será que está falando dessa guerra? Não sei, imagino que não, mas, sei lá, interessante, entre aspas, pode falar interessante. Ezequiel 39, no versículo 25, ele fala: portanto, assim diz o Senhor que agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, me compadecerei de toda a casa de Israel, zelarei pelo meu santo nome. Será que está falando dos sequestrados, capturados pelo Hamas na face de Gaza? Não sei. A única questão é que tem várias profecias sobre o fim dos tempos, o término da construção da humanidade. Tem vários. Então, realmente, essa profecia que é muito importante, tem que também entender do que se trata, e a gente vai trazer aqui um resumo disso tudo para você, de uma forma organizada. Mas sabe que tem vários lugares, por exemplo, Talmud Babilônico, na página 97, folha 1 e folha 2, você vai encontrar bastante. Tem vários, do profeta Daniel fala também, tem vários lugares. Eu vou só trazer aqui uma coisa interessante. El-Kut Shimoni, que cabalistas de uns 15 séculos atrás, seja da Tanaim, pessoas muito, muito elevadas, e falam o seguinte: Amar Rabbi Yitzhak, falou o mestre Isaac, Shana Shemelech HaMashiach Nigla Bo, o ano no qual o Messias, que é o término da correção da humanidade, ele se revela, Kol Malchei Umot Olam Mitgarim Ze Bazeh, todos os reis das nações do mundo se atiçam um com o outro, eles estão provocando um outro. Melech Paras Mitgareb Melech Aravi, então fala que o rei da Pérsia, que é Irã, ele atiça, ele provoca um rei árabe. Quem é esse rei árabe? Não sei, mas pode ser também a Arábia Saudita. Para quem não sabe, Irã ele tá em conflito, esteve em conflito em alguns países árabes e ainda está. Esteve em conflito com o Iraque durante muito tempo, até que finalmente o Iraque foi invadido e acabou com toda a bagunça lá. Eu estou falando de uma forma assim, foi horrível, mas é o que é. Até hoje o Irã tem conflitos com a Arábia Saudita, certo? Então, inclusive, uma das razões pela qual o ataque aconteceu do Hamas em Israel, no dia que aconteceu, Israel estava prestes a fazer um acordo de paz, mais um acordo histórico de paz com um país árabe. Já tinha feito com a Jordânia, com o Egito, com Catar, bem complicado fazer com o Catar, mas conseguiu fazer, com Sudão e com os Emirados Árabes, e agora ia fazer também, mais um país, Marrocos, e agora ia fazer com a Arábia Saudita. E agora, esse acordo de paz ia ser um game changer bizarro para o mundo inteiro. Um proveito econômico, geopolítico para o mundo inteiro, exceto para o Irã, claramente, que eles têm um problema grave com a Arábia Saudita, por algumas razões, questões técnicas de território, de recursos, mas também questões religiosas. Que o líder do Irã, ele é um muçulmano xiita. Eles são as minorias, tá? Tem os muçulmanos shi'im, que são a minoria dos muçulmanos, e tem os sunis, que são a maioria. Você vai encontrar, infelizmente, os extremistas de ambos, X e Sunni, mas os X eles são normalmente mais extremos ainda, né? E eles acham que todo mundo tem que fazer as coisas do jeito que eles acham. Não todos, não, mas essa é a direção geral. De qualquer forma, o povo iraniano é um povo fantástico, um povo maravilhoso, de verdade. Assim, eles são pessoas maravilhosas, inteligentes, bondosas, bom coração. O problema é o líder deles. E fala que o rei da Pérsia, que Irã, vai provocar o rei árabe, talvez vai ser a Arábia Saudita, não sei. Este rei árabe, o Valech Melech Aravi Le Aram, que ele vai falar com o que seria o povo do Edomitas, que são mundo cristão, então, digamos, Estados Unidos bate aí dentro. Litolet também para pedir um conselho, que de fato, a gente sabe que hoje em dia a Arábia Saudita eles têm boas relações com Estados Unidos, não porque eles gostam tanto dos Estados Unidos, mas que os dois gostam menos do Irã, certo? Vechoser Melech Paras, e volta então o rei da Pérsia, o Machrivet Kol HaOlam, e destrói o mundo inteiro.
Como é possível se destruir o mundo inteiro? De novo, armas atômicas. Aliás, a razão pela qual o líder da Pérsia ele insiste tanto, já sei lá quanto tempo ele insiste para ter armas atômicas. Teoricamente, porque ele fala que é uma questão estratégica, porque países que têm armas atômicas não são invadidos. Iraque, se tivesse arma atômica, nunca iria nem cogitar ser invadido pelos Estados Unidos. Né? Isso, George Bush nunca ia invadir Iraque, imagino eu, se ele tivessem armas atômicas. Então, é uma questão de técnica, de segurança e tal, mas a gente sabe que a razão pela qual ele quer uma arma atômica é porque ele fala com todas as letras, da forma mais direta possível, que ele quer obliterar Israel. O Irã, ele é que controla o Hamas, ele controla 3 organizações terroristas principais, Hezbollah, tá? Hezbollah é o partido de Allah, é uma organização terrorista, estão no Líbano, norte de Israel. Aí você tem o Jihad Islâmico, que teoricamente eles seriam os mais violentos, e o Hamas, que teoricamente seriam os mais brandos, porque apesar deles deixarem muito claro que a função deles é matar todos os judeus, de preferência com torturas, Hamas tem motivações políticas que acabaram sendo piores, né? Porque eles acabam, as escolas eles ficam endocrinando a importância de você odiar todo mundo que não é que nem eles, né? E não é, você pode ver os livros que eles têm nas escolas deles. Então, de qualquer forma, eles, o Jihad Islâmico e o Hezbollah, são financiados e são controlados pelo Irã, certo? O Irã é um país que tem mais ou menos uns 86 milhões de habitantes, 60% deles estão na pobreza e cerca de uns 20% ou mais estão na linha, abaixo da linha da absoluta pobreza, ou seja, a situação deles é mais precária do que você vai encontrar no Brasil. Com todos os problemas que tem no Brasil, nem chega aos pés dos problemas precários que tem no Irã, que é cheio de recursos, eles têm gás natural, têm petróleo, eles não faltam recursos. Parte desses recursos vai para financiar guerras e ataques de terror e todas essas coisas que a gente vê por aí. De onde que o Hamas tem dezenas de milhares de mísseis para atirar em populações civis? Vem daí, entre outras coisas. Então, é interessante que ainda mais aqui fala para a gente o Talmud, que Amar le Rabi Yoshua, o mestre Yoshua diz, Im enosim tshuva, se no fim dos tempos não farão teshuvah, Enigalim não serão salvos, ela Kadosh Baruch Hu, mas o santo sagrado seja ele, Ma'amid lehem melech, ele vai colocar para eles um rei, shegzerotav kashot que Haman, que seus decretos vão ser tão difíceis quanto o Haman, que é o Haman, o malfeitor da história de Purim, 2.500 anos atrás. Ele acabou tendo um poder grande na Pérsia, era um persa, que ele quis em um dia só aniquilar, acabar com todos os israelitas da região, e acabou tendo um milagre, e todo o decreto se transformou em luz. Mas o interessante é que eles poderiam ter usado que, olha, se não fizer tshuva no fim dos tempos, pode falar que o Criador vai colocar um rei cujos decretos são tão difíceis quanto o do faraó. Os decretos do faraó foram bem difíceis. Pode encontrar outros, mas por que justo Haman? Para a gente que temos um problema que vem a partir do líder supremo da Pérsia, não os persas, mas o líder. Tá? Então, gente, vamos colocar ordem nas coisas. De acordo com os cabalistas, eu estou para você toda hora do que a gente tem que entender. Esse que eu vou falar para você é o worst case scenario. É o pior cenário possível, que se Deus livre chegar lá, também tem salvação. Não, mas é o seguinte, não tem que se manifestar, mas é isso. Gog Magog é a terceira e última guerra mundial, conforme as profecias, essa é a ordem das coisas. Primeiro, fase 1, tensões internacionais severas. Ou seja, começa a ter tensões internacionais, e essas tensões, inclusive, elas levam a armamento extensivo dos exércitos, seja de munição e de espionagem. Okay? Fase 3, grupos terroristas criam caos focado para que ocorra o uso de armas não convencionais. Os mesmos promovem uma série de ataques terroristas e haverão países que dão suporte para esses terroristas. Estamos praticamente nisso. Gente, o mundo inteiro se importa com o que acontece nesse filé mignon que está lá no
né, no Oriente Médio, eu digo, gente, o que você se importa? O que te interessa? Tem tantos problemas no Brasil para resolver que se interessa em aquele lugar. Que tem tanta coisa para resolver nos Estados Unidos da América que se interessa em aquele lugar. Tanta coisa para resolver na França. Tanta coisa para resolver no mundo. Por que você se interessa em aquele lugar? E isso começa as guerras dos crocodilos, Milchemet Taninim, que são várias batalhas e diversas guerras, que pode ser que inclusive essa guerra do ataque do Hamas contra Israel, pode ser que isso faz parte dessas guerras de Taninim. Que são crocodilos, é um código para o oponente e a oponenta, como já falamos. E começam essas guerras. E o mundo começa a dividir em dois grupos principais, que é Edom versus Ismael. E não é só os americanos, tipo os cristãos contra os muçulmanos, tá? Não é só isso. Você vê que dentro dos Estados Unidos da América, dentro de cada país, há essa divisão. Quem quer esse lado, quem quer o outro lado. E agora, esquece que está certo e que está errado, falou assim, está ficando muito claro, o mundo inteiro está dividido, e mais uma vez, que você se importa com Israel, com Palestina, com Gaza, resolva os problemas da tua casa, mas as pessoas se importam, porque elas sabem, no âmago da alma, algo muito profundo está acontecendo nos mundos espirituais. É um sinal, as pessoas sentem que elas têm que se envolver, elas têm que participar, elas têm que ter uma opinião. Não todo mundo, talvez você não tenha, mas a grande maioria do mundo está chegando lá. E pouco a pouco, falam os cabalistas, vai ficar muito nítido. O mundo vai começar a virar dois times principais. E a próxima fase, de acordo com os cabalistas, é que as 70 nações, Gog e Magog é a numerologia de 70. Então, 70 nações são as 70 nações originais. Hoje em dia a gente tem mais de 200 países, mas originalmente existiam 70 nações, cada nação regida por um anjo. Então, quando se fala do ministro regente, o ministro regente é um anjo regente daquela nação. Então pode ser que Brasil é uma nação. Pode ser que o Brasil junto com o Paraguai é uma nação, entende? Pode ser que toda a América Latina é uma nação. A gente não sabe quais são essas nações originais. Podemos ter uma ideia. Provavelmente elas estão próximas uma das outras geograficamente. Mas são 70. E elas vão estar, se diz que a fase final é que vai ter uma guerra, no qual dois lados, vai ser praticamente Ismael contra Edom, estão guerreando um contra o outro, e no qual momento ainda não envolve Israel, ou seja, imagina assim, Israel está lá, e de repente, digamos, a Rússia se une com Irã, com a Turquia, com a Síria, com sei lá mais quem, e vão contra os Estados Unidos e a OTAN, e começa uma guerra muito, muito difícil, e chega num ponto que todo mundo fala, gente, que diabos a gente está brigando um com o outro? De onde começa isso tudo? Israel? E ela, todo mundo para Israel agora. Deus o livre. E aí ele fala que aí o mundo inteiro se coloca para acabar. Vamos agora acabar com essa história de Israel. Sempre teve problema de lá, vamos acabar com esse lugar. E aí, conforme já falamos, Ezequiel 38 fala na guerra das fronteiras de Israel. 39 fala na guerra na cidade, ou seja, na fronteira das cidades. Zacarias 14 na guerra dentro de Israel, e lá inclusive a luz se revela o que o Zacarias fala, que fala Be'odam umdim hemak besar pnehem. Ele fala que enquanto que as pessoas estão de pé, a sua carne ela queima e derrete. Ou seja, como é possível uma pessoa ela está de pé e a sua carne se derrete enquanto ela está de pé? Uma explicação que a gente tem, mais uma vez, armas nucleares, ou talvez pode ser armas biológicas, químicas, que a pessoa ela nem conseguiu, ou seja, ela nem tem a chance de cair, que ela já se derrete toda, Deus o livre, né? Horrível. Mas se fala que aí se revela a luz do Criador. Se fala que antes disso acontecer, os céus de Israel, especialmente de Jerusalém, vão estar tão cheios de aircraft, de coisas voadoras, ou seja, pode ser arco e flecha, pode ser mísseis, pode ser aviões, pode ser umas coisas voadoras, armas voadoras, que vai, quem viu aquele filme 300, certo? Que vai assim, deixar o sol não brilhar, vai cobrir o sol, vai cobrir a terra inteira. Se diz ainda mais que essa guerra vai envolver 2,6 bilhões de soldados menos um, ou seja, 2
2.599.999.999 soldados, não sei por que um a menos, mas é praticamente soldados do mundo inteiro e um pouco mais. Reservistas, não será mais, o mundo inteiro vai estar lá guerreando. E que a guerra de Gog e Magog vai durar 12 meses, mas a parte inicial vai demorar qualquer coisa entre 9 a 20 minutos, e depois mais 12 meses para lidar com a situação inteira. E que nessa guerra, no final das contas, o pior das hipóteses, fala que 1/3 vai morrer, 1/3 ficará ferido e 1/3 sobrevive e não acontece nada de mal. Mas, gente, lembre-se que isso é o pior das hipóteses. Se fala que depois disso vai vir Mashiach ben David, que ele vai matar o líder mal da Pérsia, e aí acaba a correção da humanidade, acaba o anjo da morte, imortalidade, e aí tudo se reconstrói com a luz do Criador. Mas se diz que nessa guerra, a parte final dessa guerra, se fala que o próprio Criador vai fazer batalhas, de uma forma revelada. Se fala que as 10 pragas que foram dadas no Egito vão parecer como se fosse uma brincadeira comparado com o que vai ser lá, para todo mundo ter a absoluta certeza, é a luz do Criador. Não são alienígenas, não é um terremoto, né? É Deus, a luz se revelando para arrancar o mal da raiz e revelar sua luz. De novo, mais uma vez, por que diabos a gente precisa de uma guerra então? Que Deus malvado é esse? Lembra de escutar a aula anterior? Vai fazer sentido para você. Então, gente, aqui vem a grande pergunta. O que fazer então para se salvar da guerra terrível de Gog e Magog, dessa guerra nuclear, suposta, né, uma guerra nuclear que vai acabar com o mundo? Falam os cabalistas, Torá e Gmilut Hassadim. Estudo dos segredos da Torá e atos de compartilhar. Gente, mas isso a gente não aprendeu, tipo, nos cursos mais básicos de Kabbalah? Você não poderia começar a sala e falar, e pronto, essa solução, faça isso? Até, talvez eu poderia, mas aí não ia perder, acho que, todo o drama. A questão é, pessoas procuram ler salmos, que é importante. Rezar, que é muito importante. Shabbat, aberturas cósmicas são absolutamente importantes. Segulot, que são vários, sabe, digamos, amuletos cabalistas e praticamente, entre aspas ou não, uns voodoos cabalistas para tirar mal olhado e benzer, e água com sal, e não sei o que, e defumar sal, essas coisas, gente. Estudar o Zohar e atos de compartilhar. Por quê? O estudo é o de Chokhmah, é a luz que queima as klipot, e o ato de compartilhar se chama luz de Hassadim, ou Hassadim, que é como se fosse encapa esse fio de eletricidade, protege ele e faz com que a luz se revele de forma mais suave e mais protegida que tem. Mas que tipo de ato de compartilhar? Bom, tem várias formas de compartilhar. A melhor forma de compartilhar seria, teoricamente, ou não, você compartilhar estudos de Kabbalah com mais pessoas. Então, pega essa aula, se você gostou dessa aula, faz alguns cliques e compartilha com seus amigos. Certo? Eu não ganho dinheiro do YouTube por dar aulas gratuitas, por 2 razões. Uma, que eu não me registrei lá porque é uma confusão. E segundo, gente, você precisa de ter, sei lá, 10 milhões de views para você começar a ganhar, sei lá, talvez R$1.000 no YouTube. Eu não faço isso pelo dinheiro do YouTube, tá? Então, assim, eu não tenho um benefício para mim do YouTube por causa de quem ver mais, quem ver menos as minhas aulas. Tem várias formas de você poder, assim, mas eu tenho que compartilhar as suas aulas de Kabbalah? Não. Vocês têm outras aulas de Kabbalah que você gosta, que você acha que pode ajudar as pessoas? Que tem base, que são confiáveis? Compartilhem. Como eu falei no início da aula, eu vou falar aqui de novo, antes de eu revelar para você a última profecia, e tem mais uma profecia que eu quero revelar para você, do livro de Amós. Por isso que eu sempre começo todas essas aulas gratuitas com meu agradecimento profundo da alma a todos os doadores e doadoras da aula 91, porque essa é a forma mais, na minha opinião, mais poderosa de ter de compartilhar, porque você está doando da sua energia, do seu tempo e dinheiro, né, que você trabalha, para que pessoas possam conectar com essa sabedoria. De acordo com os cabalistas, se apenas um ser humano foi tocado pela essa sabedoria e vai fazer uma mudança positiva na sua vida, já valeu tudo a pena. E a gente sabe que muito mais de uma pessoa serão afetadas positivamente, são milhares, quem sabe até dezenas de milhares ou até mais. Então, mas o compartilhar, então tem que fazer doações. É bom, mas não só. Antes de você fazer doações, compartilhe em casa. O sorriso. O Gmilut Hassadim é você pensar em, olha, o meu cônjuge gosto quando chega em casa de um, sei lá, um chá, uma coisa, uma comida, para fazer essas surpresinhas. Faça. Lá no trabalho,
temos um problema, sei lá, que ninguém troca, ninguém repõe os copos de plástico no bebedouro. Então repõe, faça você sem ninguém saber. Pequenas coisas. É claro que o tamanho da luz que você revela através de você sorrir para alguém é uma luz. E quando você faz um ato de compartilhar mais profundo, que é, digamos, dar um abraço, falar palavras de conforto, é uma luz maior. Tem graus diferentes de luz que você revela. Mas tudo está valendo. E estudar. Agora, eu vou dar para você uma noção do que a gente pode estudar, que a gente deve estudar. E, como eu já falei, já que tudo começa com os códigos lá da porção de Noé, então vamos ler um pouquinho do Zohar do Noah. E vou ler aqui para você, rapidamente. Ele traz aqui a citação do profeta Daniel, que também fala do fim dos tempos. והמשכילים יבינו עינון מראי קבלה, ויתמר בהון, המשכילים הזהירו כזוהר רקיע עלינו עינון דקה, משתדלים בעוד זוהר דע, להתקרא ספר הזוהר דיוק כתיבת נוח. Lembra que falamos que a terra estava cheia de Hamas, a terra estava cheia de destruição, de violência. E a luz do Criador vai destruir a terra, e quem será salvo é quem entra na Arca de Noé. O que falam os cabalistas para a gente no Zohar Be'alotra 88? Falam que são estes que se esforçam nesse esplendor, o Zohar, que se chama o livro do Zohar, que é como uma Arca de Noé. A Arca de Noé dos nossos tempos, e depois você pode dar uma lida na apostila, está para você gratuita, disponível. Quem se esforça no estudo do Zohar é como se fosse uma Arca de Noé, que salva você até do próprio Hamas, da violência, ou até talvez pode ser o Hamas mesmo, que é, de novo, é só mais uma extensão do Irã, que o povo iraniano é fantástico, mas o seu líder supremo atual é um tremendo malvado que quer destruir o mundo. E sabe, será se de repente realmente a profecia fala de uma bomba atômica que está ligada com ele? Eu não sei. Pode ser que não. Pode ser que sim. As coisas apontam mais para lá do que para outra coisa. Certo? Então, não me custa nada estudar Zohar de qualquer forma. Mas Daniel, sim custa. Eu vou te provar que não custa em poucos segundos. Mas eu vou ler mais um verso, Zohar Nassau, versículo 90, mais um famoso Zohar. ויוספר הזוהר מן זוהרה דאמא הילאה תשובה. בלן לה צריך ניסיון, וגינדעתי דין ישראל למטעם מאילנה דחיי, דיהי ספר הזוהר יפקון במין גלותה ברחמי. Esse é o livro do Zohar, do esplendor da mãe superior Biná, que é Teshuvá, o arrependimento espiritual. Nele não precisa de teste, não precisamos passar por testes com o livro do Zohar. E futuramente Israel, que é o povo de israelitas, não é só um território, vai saborear da árvore da vida, que é este livro do Zohar. Com ele sairão do exílio com misericórdia, o exílio não físico, o exílio espiritual, que nós estamos longe da luz, toda essa destruição é um exílio. Então, como a gente faz, gente? Eu vou disponibilizar para você, a partir dessa semana, aulas de Zohar gratuitamente. Eu tenho um curso de Zohar, que ele é estabelecido em 4 níveis. Eu gravei ele em 2017, nível 1, 2018, nível 2, 2019, nível 3 e 2020, nível 4. São 4 níveis. Eu vou disponibilizar gratuitamente dos 4 níveis, o primeiro nível de 2017, as aulas de Zohar da porção semanal. Vai estar disponível no YouTube, redes sociais. Por enquanto, talvez se tiver uma outra forma que eu irei disponibilizar, vou deixar avisado para você através das redes sociais, nos comentários abaixo, e também pelo e-mail, que é o formato de comunicação principal que a gente tem. Mas vou deixar disponível. E você vai ter uma notificação, se está inscrito no canal, vai ter uma disponível. Aula gratuita para você, estudar um pouco de Zohar. Normalmente eu leio um versículo ou 2 e falo sobre isso, e isso já traz para você o estudo. Só falta agora fazer atos de Minuto Hassadim, atos de compartilhar, and you're safe. Você está no bunker nuclear, você está dentro da Arca de Noé. Se no pior das hipóteses chegaremos a uma destruição total, não vai te afetar nem a sua família, nem os seus próximos. Da forma mais milagrosa e inimaginável que você pode imaginar. E de qualquer forma, no pior das hipóteses, no final disso tudo, rapidamente, ou seja, não é uma questão de daqui a 30 mil anos se revela a luz. Na sequência, termina a correção da humanidade, a luz se revela, acaba a morte, o sofrimento e imortalidade. E agora, meu querido, minha querida, vamos então para a última profecia de Amós, como fala: Hinei yamim baim neum Hashem Elokim. Eis que vem dias, diz o Senhor Yud-Kevavke, Elokim. Veishlachti ra'av ba'aretz.
em que enviarei fome sobre a terra. Lo ra'av lalechem, não é fome de pão. Velot tzama lamayim, nem sede da água. Kim lishmoa divrei Hashem, mas sim de ouvir as palavras de Deus, palavras da luz. Esses dias estão aqui, gente. Mais e mais pessoas estão sentindo, hoje em dia, graças a Deus, a gente não precisa passar fome, não precisa passar sede. Sim, tem problemas no mundo, mas a grande maioria dos seres humanos estão com problemas de sobrepeso, de obesidade. Quem faz parte do curso da Kabbalah, do Anti-Aging, a saúde máxima, sabe quando que a gente fala que quanto que nós estamos numa geração que tem fartura, que o nosso corpo não está adaptado para tal. Estamos nesses dias. Não há fome para o pão e nem sede para a água, mas para quê? Para ouvir as palavras da luz do Criador. E isso é um sinal que a gente agora sabe o que a gente realmente quer. Sim, gostamos dos prazeres físicos, mas no fundo, o que a gente mais quer é se satisfazer com as palavras da luz. E você agora vai ter acesso a essas aulas de Zohar. E claramente, se quiser mais aulas, tem no nosso site, elan21.com.br, conforme está descrito na tua apostila aqui. Muito obrigado por terminar essa aula. Eu agradeço de coração você ter participado aqui. Espero que tenha agregado para você. Se você acha interessante, compartilhe com seus amigos. Espero que tenha também acalmado um pouco do coração, porque de um lado a situação é séria, mas de outro lado há soluções. E a gente está na direção certa. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, como sempre. Tudo de bom.